Bem-vindos ao canal do Ilan. Meu nome é Ilan e esse é meu canal. Esse é o quinto vídeo e a quinta aula do curso completo de comédia stand-up aqui do canal. Na aula passada, a gente viu como existem dois pilares na comédia stand-up, tanto em teoria quanto em prática, que é o texto e a entrega. Essa aula vai ser totalmente dedicada ao texto. Lembrando que quem quiser se inscrever e ainda não lembrou, se inscreva. Quem quiser curtir, curta, e quem quiser comentar, por favor, comente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que significa texto em termos de stand-up. O texto não quer dizer que é uma coisa realmente escrita, ou que ele tem palavra por palavra escrita, embora muitos comediantes façam dessa forma. O texto diz respeito ao conteúdo da piada. É como dizer que o texto toma conta da parte semântica da piada, a parte da piada que vai tratar as ideias e vai mexer com elas para gerar o riso. Dessa forma, a gente tem uma classificação de dois tipos de piadas: a piada de quebra e a piada de confirmação. A piada de quebra é a que apresenta elementos cômicos no próprio texto da piada, ou seja, na sua estrutura semântica, no conteúdo das ideias da piada, existe a parte da quebra, que é o que gera o riso. A piada de confirmação, ela é totalmente baseada em aspectos da entrega da piada e não do texto. O que significa isso, na verdade? Significa que a piada de confirmação não se sustenta numa surpresa semântica, não é isso que gera o riso, e sim outros fatores, como a espontaneidade e a identificação com o público. Um bom exemplo de piada de confirmação é quando o comediante faz uma piada, já gera o riso a partir do texto, de uma quebra, e depois disso ele representa a piada que ele contou. Ou seja, ele encena a sua própria piada que acabou de ser dita. Isso é chamado de act out e sempre se trata de uma piada de confirmação, a menos que ela contenha uma quebra em si. Agora, para a gente entender melhor o que significa quebra e piada de confirmação ou piada de quebra, o que a gente quer dizer com quebra? Quando eu digo quebra, eu não quero apenas dizer uma quebra de uma expectativa que foi gerada na própria piada. Quebra quer dizer ruptura em algum padrão. Então, quando eu falo de uma ruptura, em que George Carlin inclusive cunhou o termo distorção cômica para falar desse mesmo aspecto, ou melhor, desse mesmo elemento da piada, essa ruptura pode ser tanto um padrão baseado na realidade, que é uma premissa que todos nós já temos em comum, ou pode ser uma ruptura que diz respeito a um padrão colocado pela própria peça ou apresentação, ou até mesmo pela própria piada. Ou seja, primeiro você cria um padrão e depois você quebra ele, ou você pega um padrão que já existe no imaginário de todos nós. Então essa ruptura pode ser uma ruptura com a realidade, por exemplo, fulano é tão gordo que não sei o quê, e aí vem um exagero que é algo que a gente não está acostumado, é algo que não faz sentido, ou é algo que não existe na realidade, e esse exagero pode gerar o riso. Quando não há ruptura semântica ou confusão ou qualquer quebra, seja de expectativa ou de realidade, a gente tem uma piada de confirmação que se baseia completamente na conexão criada entre plateia e comediante, através da identificação e do timing. A partir da noção de piada de quebra, a gente pode entender a dita fórmula universal da piada, que a gente conhece muito bem, que trata-se de uma análise sintática da piada, que é dividi-la em setup e punch. Quando dizemos de texto, o grande problema de classificar uma piada entre setup e punch é que isso está cada vez mais escondido. Essa limitação analítica pode trazer grandes problemas para quem cria e quem estuda piada atualmente, porque a análise setup e punch ela é muito fácil de ser vista e observada em piadas antigas, como por exemplo da década de 80, em que o timing é bastante previsível e comum, tipo taradá, taradá, taradá. Essa entrega, esse tipo de ritmo, deixa claro onde é a preparação e onde é a parte que a galera ri, a parte que tem a distorção cômica. Mas hoje em dia, cada vez mais as piadas estão ficando mais orgânicas e mais naturais, inclusive o timing, o que deixa difícil para a gente analisar onde acaba o setup e começa o punch, ou qual é exatamente o núcleo do punch. Sendo assim, é melhor a gente se nortear não por essa separação sintática, e sim pelo elemento da quebra. Como eu já disse anteriormente, a gente também não vai se prender a fórmulas e estruturas pré-concebidas e já feitas na comédia, porque isso não é inovador e isso não traz o desenvolvimento de piadas boas de real qualidade. Muito melhor é nortear nosso ensino e aprendizado pelo conceito da piada, de forma que a gente consiga criar em cima de uma ampla gama de possibilidades. Uma maneira de entender a piada semanticamente é compreendê-la como a junção de duas ideias,
que têm associação entre si, seja por semelhanças ou por total antagonismo. Ou seja, duas ideias semelhantes ou opostas podem se unir para criar uma terceira ideia nova que gerará o riso. Que vai gerar o riso. Essa é apenas uma maneira da gente entender a piada do ponto de vista semântico. E esse mesmo exercício nos leva à prática de fazer uma espécie de tabela. Por exemplo, para a gente criar uma piada sobre um determinado assunto, uma das maneiras da gente desenvolver essas piadas seria colocar em categorias ideias que sejam opostas ou semelhantes naquele campo de ideias. Ilan, não entendi nada, por favor me dê um exemplo. Vou te dar um exemplo. Se a gente vai fazer uma piada com prisão, uma das maneiras da gente começar a desenvolver esse pensamento sobre as piadas que podem surgir é justamente pegando características da prisão e associando elas com ideias opostas ou semelhantes àquela característica. Por exemplo, uma piada muito clichê de prisão seria uma piada que faria referência ao casamento. Por quê? Porque a gente entende no imaginário popular que dentro de um casamento há privação de liberdade, da mesma maneira que numa prisão, embora sejam coisas completamente diferentes. A partir daí, a gente teria piadas que uniriam essas duas ideias do mesmo conceito, formando uma piada ou uma terceira ideia em cima dessa similaridade. Claro que eu estou usando um exemplo bastante saturado e justamente fácil de identificar, porque já é uma associação muito utilizada. E associações muito utilizadas tendem a ser piadas fracas, porque elas recorrem a um recurso de surpresa que não há tanta surpresa, porque todo mundo já imagina que vem uma piada do tipo. E é por isso que é interessante a gente evitar até associações que são muito comuns, buscando associações novas ou mais criativas. Mas essa também não é a única maneira de entender a piada, essa ideia de associar duas ideias em uma terceira. Há várias maneiras de entender uma piada e de criar uma piada, todas elas se baseando na ideia de quebra. A quebra de uma piada pode ser a quebra de expectativa, a forma clássica, em que na própria piada, na parte do setup dela, você vai construir elementos ou construir um cenário que não é real, mas que a pessoa vai pensar que é, para depois você quebrar ela na parte do punch. Isso pode ser feito de duas formas básicas, seja fazendo a pessoa deduzir o que não foi dito, ou deduzir o que foi dito, mas de uma maneira diferente, através da ambiguidade. Uma piada de quebra de expectativa, apesar de clássica, ainda trata-se de uma estrutura muito abrangente. Logo, ela pode ser usada de várias maneiras diferentes, todas gerando riso. Trata-se de uma das formas clássicas de quebra. Mas já que eu não vou falar para você como que se cria uma piada exatamente, e só que você tem que criar associações na sua cabeça ou escritas, e a partir daí buscar quebras, eu posso te ensinar sobre como dominar o seu processo criativo. O processo criativo, como o próprio nome diz, é um processo, então ele pode ser dividido em etapas e mexido e controlado para maximizar os seus resultados, tornando mais eficiente. Então, embora eu não possa te dizer como criar uma piada exatamente, eu posso te ajudar a entender melhor o seu processo criativo e como tirar o melhor proveito dele. Todo o processo criativo se baseia em basicamente 3 etapas. A primeira etapa é o momento de encher o seu poço de criatividade, como alguns autores falam. Trata-se do momento de você ver coisas novas, ter novas experiências, seja um novo rumo do seu caminho, seja um livro novo, uma música, ou conversar com pessoas que você não conhecia antes, ou que ainda não conhecia tão bem. Enfim, qualquer ideia ou imagem nova te ajuda na hora de encher o seu poço de criatividade. E aí vem a parte de decantar esse poço. Antes de você correr e escrever uma coisa ou de pintar um quadro, qualquer que seja a sua arte, é muito importante você deixar essas ideias se assentarem na sua cabeça, fazendo atividades que não exijam muito da sua cabeça e também não te colocam em coisas novas. É importante você ter uma espécie de zona de conforto. Assim, você vai buscar fazer coisas tranquilas que não exijam muito da sua intelectualidade. Essa etapa não exige muito da sua intelectualidade, é uma etapa de descanso em que você vai deixar suas ideias assentarem, seja através de um cochilo ou fazendo alguma coisa que você já costuma fazer, tomando um banho, comendo alguma coisa, principalmente as atividades mais manuais e automáticas. E aí a gente tem a terceira etapa do nosso processo criativo, que é a hora de esvaziar o poço da criatividade. E aí é necessário a gente ter frequência e regularidade. Se, por exemplo, você trabalha com comédia, é importante você ter um momento no seu dia ou dias da semana para que você sente e escreva. A ideia aqui não é que saia sempre piadas ou piadas ótimas, é apenas para que você esvazie o poço. Você vai escrever de forma livre, vai pensar de forma livre e aí vai esbarrar em premissas e associações que podem ser úteis na hora de fazer uma piada.
ou até mesmo a piada pode vir pronta naquele momento. Isso vai depender da sua experiência, da sua dominância, do seu próprio processo criativo. A partir daí, você pode sentar e escrever baseando-se nas teorias que você tem, a partir de suas referências, a partir do seu entendimento estrutural da piada, de seus alicerces e de tudo que a gente falou nesse curso. Além da quebra, é claro, a gente também tem que entender que a piada ela é formada de outros elementos, como a gente viu nas aulas passadas, como por exemplo a identificação. Eu gosto de falar em identificação do ponto de vista de conexão, porque também existe o fato de espontaneidade, coisa que faz com que os trabalhos de plateia de um comediante sejam sempre muito engraçados. É muito importante dizer que não basta sentar e escrever todo dia, porque o trabalho de texto, de criação de material do comediante stand-up depende de suas apresentações. Não tem como você saber realmente se uma piada é boa ou não, a menos que você leve ela no palco e várias vezes. Então, a periodicidade de escrita e do seu processo criativo deve envolver apresentações. Você deve buscar se apresentar, mesmo se você for apenas um open mic ou comediante iniciante. Apenas escrevendo e se apresentando regularmente, a gente pode ter o desenvolvimento completo do comediante stand-up, tanto no texto quanto na entrega. O que nos leva à questão das próximas aulas. A aula 6 seria de entrega e a aula 7 seria de mercado. Eu digo seria porque não vai ter mais essas aulas. Eu decidi não fazer essas aulas porque eu não acho que eu sou a pessoa mais indicada para dar uma aula sobre entrega e sobre mercado. E tem várias pessoas bem indicadas para dar aula sobre essas mesmas coisas. Para estudo de entrega, é interessante que você se recorra a estudos de teatro, seja um curso de teatro, seja um grupo de teatro, autores de teatro, Brecht, Stanislavski, tudo isso vai te ajudar na entrega, assim como elementos de oralidade, seja de palestra ou coisa do tipo. Para estudo de mercado e como funciona a produção, é interessante que você aprenda isso, seja por um curso como o do João Valho. Ele tem um curso online sobre produção, justamente sobre os aspectos da produção que não dizem respeito a pessoas estouradas na comédia, e sim aquela produção básica que muitos comediantes, se não todos os comediantes stand-up, têm que aprender a fazer. Além disso, você aprende sobre produção de stand-up frequentando shows, conversando com produtores e fazendo cursos de produção de qualquer forma. Tudo isso pode te ajudar, visto que a comédia stand-up e a produção de stand-up são coisas que exigem habilidades mais diversas das mais diversas áreas. Então a gente fica por aqui nesse curso quase completo de stand-up comedy e eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Quem não se inscreveu, se inscreva, aquela ladainha toda. Tem vídeo de comédia também no canal. Eu ainda vou fazer outro vídeo muito interessante sobre o stand-up brasileiro especificamente. Além do mais, eu vou focar em produzir conteúdos de humor e não sobre humor aqui nesse canal. Então é isso, confira os outros vídeos do canal e se inscreva, valeu!